O som da sirene inunda a cidade com o anúncio: a guerra começou. O movimento do aeroporto do Kuwait transfere-se para debaixo do chão. Esquecem-se bagagens e check-ins. A ordem é evitar um possível ataque aéreo iraquiano. Milhares de passageiros são amontoados nos subterrâneos. A maioria luta contra a ansiedade de querer voar daqui para fora para não ser apanhado pela guerra. Seguem os avisos do ecrã e esperam por melhores horas. Em Bagdá, os bombardeamentos aéreos já começaram. No sul do Iraque, vive-se verdadeira hora de ponta, com militares americanos e britânicos a avançarem para as posições definidas pelo general Tommy Franks, comandante da invasão. Os britânicos devem tomar a cidade de Bassorah, os americanos seguem ao largo das margens do rio Eufrates em direção a Bagdá. Nesta altura, os habitantes de Safwan, no sul do Iraque, ainda não entendem o que vai acontecer. Vão se queixando de todas as faltas. No hospital, no food, no water. Mas já há prisioneiros de guerra. Dezenas de iraquianos sentados no chão, cercados por arame farpado. It was last night, ma'am. They came in, they surrendered, and we processed them accordingly. And they have been pretty quiet ever since, doing everything we asked. Pelo deserto entre o rio Eufrates e a Arábia Saudita, avançam as companhias de engenheiros que dão apoio à linha da frente. Estão preparados para tudo: construir estradas, pontes, aeroportos, qualquer tipo de infraestrutura em tempo recorde. Uma poeira fina e persistente há de acompanhar estes homens até ao fim. Nos primeiros dias da operação, os militares acreditam num objetivo maior. A very important part of this operation is to free the Iraqi people, from the incredible oppression that they have suffered under. Have you been in contact with the Iraqi people? Yes, I've spoken with several Iraqis. They want for the regime to be removed. Apesar das colunas serem autossuficientes, transportando água, comida e combustível, também estão preparadas para negociar. Perto de uma aldeia, no meio do deserto, existe uma pedreira com gravilha apetecível para o trabalho dos americanos. Antes, a zona é isolada. Blindados Bradley impedem o trânsito, raro nesta altura, nestas paragens. Mas a negociação não chega a acontecer por falta de uma das partes. This grove belongs to whom? I don't know exactly who it belongs to, but we came and coordinated with the guy who runs this plant, and he said that we can have all the gravel here we need. We came prepared to offer them money, prepared to offer them various things, but all they wanted was some water. Não há acampamentos fixos, não há casas de banho, não há qualquer conforto. Improvisam-se as paragens estritamente necessárias para prosseguir rumo ao norte. Não há queixas, mas partilham-se saudades. Rachel deixou no Ohio o marido com quem casou em 97 e a filha pequena. No deserto iraquiano, falta-lhe a liberdade. You know, when you can roam, get in your car, drive wherever you want to go, do what you want, eat what you want to eat. It's just freedom. Here is not. How do you feel here? Oh, I'm all right. Other than I have a cold constantly because of the weather changing. That's just coming from Washington to here. Do you miss your family? Yes. I miss my daughter a lot. I told her I was lost in the desert. She said she was going to come and fly down here and get me. And why did you come? Come where? Here in Iraq. In Iraq? I'll come with my unit. Come with the company. O deserto não é novo aos olhos do Sargento Lake. Já por aqui andou na outra guerra, em 91, e não esperava voltar. Mas a vida militar assim o exigiu. Traz o trajo a rigor para esta operação. We're wearing right now consists of a Kevlar helmet with my night vision goggles, which do flip down so you can see at night. Also, we have our flak vest, which is from shrapnel or anything else that may happen to get close to us. Our LBV, it's our load-bearing equipment. We have our magazines, our M16, carry grenades. We have the case for the MVGs, we carry them in. We have our protective mask, in case there's a biological chemical attack. M16, A1. And we have our chemical suit,
which is on underneath all this, protects us from chemical and biological attack. And that's pretty much all we have right now. Then all of our other gear, the rucksack, sleeping bag, and everything else that we need basically to survive for 2 weeks is in that bag. Lake e os outros militares têm 2 miragens no deserto, um duche ou a chegada do correio. Cabe hoje a Lake satisfazer uma delas. Waiting! Hey. Where's that from? One's for my dad, one's for my mom, one's for my wife. How do you feel? I feel great. This is the best thing. This is like Christmas right here. Really? Holy shit. My wife, my mom. That's it. That's it? Yeah, tell Wadey to come on over too. One. My wife. Yeah. Lake ficou feliz com as fotografias enviadas pela mulher. My dogs. The older one is Glory and the other one's Maggie. Made my day. Scott Fennell comanda cerca de 1000 homens espalhados pelo deserto. Numa antiga refinaria iraquiana, improvisou uma base de comando. É daqui que é feito o contacto com a linha da frente, é aqui que estabelece os planos para as próximas horas e os próximos dias. Um dos maiores receios que trespassa estes homens é a possibilidade de um ataque químico e, ao mínimo sinal sonoro, o alarme é levado a sério. Right now we are reacting to an alarm. Something set off an alarm and then the soldiers reacted, so that spreads the word immediately to everyone. And now we're trying to find out what caused the alarm to go off. It may have been nothing, but we are cautious. Afinal, o alarme era falso e o agente biológico não passava de um intenso detergente, mas fez descer sobre os soldados um pesado silêncio. Os duros combates na cidade santa xiita de Najaf revertem os feridos para o MASH, o maior hospital móvel do exército americano. Os helicópteros fazem o transporte de soldados americanos ou prisioneiros de guerra iraquianos. O tratamento é separado. Antes de chegarem à enfermaria, estes iraquianos foram revistados, algemados e mergulhados no medo de estar em campo inimigo. They're pretty scared when they get here, and then after we take care of them, give them some food, you know, they realize they're not going to get tortured here, and then they really seem fairly grateful. So. Noutra enfermaria, há 4 soldados americanos acabados de retirar da batalha de Najaf, depois do blindado cair numa emboscada. We were moving through a dust storm at about right around dusk, and we were ambushed by some fairly coordinated fire. It's 3 RPG rounds, an anti-aircraft gun, and it caught us completely off guard. I mean, they got us. They were smart in that they were concentrating on one vehicle at a time until, instead of just wildly shooting at us, it's like they got my vehicle, and the next vehicle in front of mine, they got it too. Our unit, once they returned fire and destroyed the people that had destroyed our tank or damaged our tank, once that was, they secured that area, they evacuated us from the vehicles, and we were taken out and brought forward for medical attention. Neste caso, ficarão a recompor-se do choque e da intoxicação pelos fumos. Chegam aqui fraturas, balas para retirar dos corpos, males provocados pela guerra ou pelo deserto. O MASH é autossuficiente para cirurgias ou para o tratamento de qualquer outro tipo de doença. Também se desmonta rapidamente e em 24 horas pode ser todo empacotado e deslocar-se para outra frente de combate. O moral das tropas ainda é elevado. A preparação psicológica dá-lhes estofo para o inóspito, mas não lhes retira o frio do estômago. Entre um chupa-chupa e os mapas, Érica tem como função principal os cuidados de saúde.
aos 22 anos, está a conhecer o outro lado do mundo. It's just dry here. There's no food, there's no water. They're very poor. That's just not the kind of life that these people should have to live. I feel pretty good, you know. I mean, if they want to do bad things like they're doing, you know, that's why we got to be here. We're fighting for what we believe in. And why did you come? I don't know. Did you choose? A lot of us didn't choose to come, but I'd rather be here defending what I believe in than be in the rear, you know, just sitting around waiting to see what happens. You know? How was your life in the States? My life's great in the States. I'm happy, I'm married, I got 2 kids. Scott Finnell já esteve na Bósnia, no Laos, na Tailândia, sempre no meio de máquinas pesadas, na construção. Com as 2 filhas que deixou na Pensilvânia, mantém as conversas de sempre. Well, piano lessons are going well. Gymnastics is going well, and school is going well. I have a 7-year-old and a 3-year-old, both in school. So they're learning spelling words and math and that kind of stuff. So the normal things that we would discuss if I were at home. Acredita que está a ajudar a libertar o Iraque e também acredita nas armas de destruição maciça. First and foremost, I hope we rid the country of weapons of mass destruction, and fear is a very, very strong thing in this country. Para já, a urgência é construir pistas para aterrarem helicópteros e aviões de carga C-130 que possam repor água, comida e munições. Uma das pistas está praticamente concluída. In an hour or two, if he wanted. He wants to make it a little better, but the airfield is almost complete. And how long have you worked on it? It's been 7 days. 7 days. What kind of hell is Lansing? Apaches, as you can see right there. Os Apaches são os principais atores no ataque a Karbala. Depois de construir a pista, o capitão Durrani, budista e vegetariano, junta a equipa para traçar o plano para o dia seguinte. Numa improvisada reunião, o mapa é esticado na terra e seguem as instruções. To the northwest, you have the metropolitan town of Karbala. Further orientation, the Euphrates River, and Baghdad. Já se arrastam os pés pelo pó, já se arrastam o cansaço de semanas em condições extremas, mas ainda ninguém sabe o tempo que a guerra irá tomar. A batalha por Karbala é um dos últimos obstáculos para atingir Bagdá. O fogo é lançado pela macabra dança dos Apaches. Usually when we stop around areas like this, we don't know if they're safe or not, you know. Are you scared? No. You just accept it after a while, you know. There's nothing you can do except, you know, look around your area and try to see them before they see you. A coluna vai avançando, mas os Apaches estão a sofrer baixas. No ataque noturno, 5 helicópteros aterraram na nova pista depois de atingidos por fogo iraquiano. What happened here is it's sustained battle damage from small arms fire, and aircraft comes back. We do what we consider like a entourage, and tape, duct tape, as you can see that. We do quick fixes just to get it back in the battle. A linha de manutenção trata destas armas de alta precisão que transportam 16 mísseis guiados a laser e 36 rockets, para além de 1000 balas. Com a aproximação a Bagdá, já se projeta o futuro do Iraque. Coronel Martin instalou o seu comando móvel num caminhão e é daí que dá instruções. O fervoroso adepto de Bush traça um quadro idílico para o Iraque. I really believe we really are liberating this country. And I think that the proof of that will come once the military campaign is over and we see this country just flourish, develop and turn into something really, really great in this part of the world. A chegada ao aeroporto de Bagdá faz-se com uma resistência inferior ao que se previa. Saddam já não passa de um póster de linhas aéreas, mas a capital ainda não caiu. The airfield has been taken for about 2.5 days. We still experience contact around the airfield
even today. There's been hundreds of Iraqi soldiers that have been killed or captured. And now we're in the process of clearing all of the unexploded bombs and the weapons in the area. Cortar o acesso pelo ar, o apoio à fuga dos fiéis a Saddam já é uma realidade. E no aeroporto, como em muitos outros locais do Iraque, Saddam tinha um pequeno palácio. There is a VIP terminal that is beautiful. Glass, marble, ornate, gold. Obviously, he spent a lot of money on that. Na tarde de 9 de abril, o regime de Saddam é decapitado no centro de Bagdá. O exército iraquiano abandona o terreno. A população reage com incerteza. Nas semanas seguintes, começa a germinar uma violenta resistência. 5 anos depois, os americanos ainda não se libertaram do país que queriam libertar. Para erguer esta bandeira em Trípoli, foram decisivos os rapazes de Misrata. Trouxeram a experiência de 6 meses de fortes confrontos para libertarem Misrata. São aqui festejados como heróis. Hoje, decidiram descer ao subterrâneo de Bab al-Zazia, no labirinto de túneis que permitia a Gaddafi atingir os pontos fulcrais de Trípoli. Tomar Trípoli foi muito mais simples do que Misrata. Os túneis permitem o acesso ao aeroporto, a um posto médico, ao Hotel Rixos, ao Jardim Zoológico. What is it? Combination. Telefonar. Uma sala de comunicações, um suporte para guardar armas e portas pesadas para isolar acessos. Frito! والله زي ما تقول أكثر واحد هو قاعد تدور. طبعا ذهبنا عسب نحرر بس نحن عسب وحصلنا على ذخيرة وحصلنا على أغنام. Os túneis permitem alcançar na residência de Bab al-Zazia as várias casas da família Gaddafi. So this is the wife? This is Gaddafi's wife, Safiya. Yeah? And this? You don't know. Yeah, this is it was in military school for girls. Os rapazes de Misrata divertem-se com as descobertas que fazem em Bab al-Zazia, onde as alcatifas das paredes já foram consumidas pelo fogo. Apesar do calor abrasador que se faz sentir aqui dentro da casa onde vivia Gaddafi, os líbios não deixam de vir aqui confirmar aquilo que já sabiam ao longo dos anos. Ele está por todo lado. Said quer confirmar com os próprios olhos as histórias todas que ouviu sobre Gaddafi. O coronel a preto e branco com Khrushchev, o coronel a cores com Mugabe ou com Mubarak. Agora, o coronel já não mora aqui. Cândida Pinto e Rodrigo Lobo, SIC Trípoli. Hamed estuda medicina, mas apaixonou-se pela revolução e ao mesmo tempo por Haula, que se interessa pelos petróleos. I love her so much. Ele entrou em Trípoli com os rebeldes no domingo. Hoje vai mostrar a ela o que eles já dominam. A Praça Verde, que era o local onde Gaddafi exibia todo o seu poderio, está agora deserta. Todo o comércio que existia aqui nesta zona e nas ruas circundantes desapareceu. A praça tem sido foi palco de confrontos nos primeiros dias, agora tem sido palco de manifestações mais ao fim do dia. É um local onde se diz que ainda existem muitos snipers fiéis a Gaddafi que se mantêm aqui na tentativa de oferecer alguma resistência. It's under control now. It's empty. From everywhere, yes. It's empty, nobody here. It's empty, it's empty. Nobody here. I heard about snipers. At the night, no snipers. It's under control.
A realidade não sublinha as palavras de Hamed. O medo instalou o vazio na Baixa de Trípoli. A situação ainda é crítica. Procura-se manter um controlo apertado. The people who live here, they save the area. Really? Yes. What is it? It's NATO. NATO? Yes. They bombed and what's the place? What's the place is here inside? Gaddafi compound. The Gaddafi compound, yes. É para onde vamos. A vasta residência de Gaddafi, hoje com um trânsito intenso. Um movimento de colunas de rebeldes na caça ao antigo líder líbio. Há um sabor especial em visitar um local que foi interdito ao líbio comum durante décadas. We are very happy now. We smell free now, without that big dog. No more get that. You and Hamed just met during the revolution? Yes. My revolution is hurt my people and all the country. Really, I am happy in the Gaddafi is leave from here. Nesta zona, o coronel guardava relíquias macabras, evocativas do atentado ao avião da Pan Am, que caiu na Escócia em 86, matando mais de 200 pessoas. It's a piece of planes, American planes. He thought he won America, and he's a crazy man. É o tempo da celebração da festa dentro do compound de Gaddafi. Os líbios insistem em vir aqui, não só para as tradicionais pilhagens, para levar a recordações do que se passou, mas também para essa sensação de se verem libertos de um ditador que dominou a Líbia durante os últimos 42 anos. Cândida Pinto e Rodrigo Lobo, SIC Trípoli. É a zona mais tensa da região, a estrada que liga Donetsk, Kramatorsk e Slaviansk, repleta de checkpoints onde grupos de homens armados controlam quem passa. А кандидат Пинто сама где? Кто? Фернандо Мигуэль Сильва. Средства защиты есть у всех? Нет, ничего. Бронежилеты, каски? Ничего нет вообще. Ребята открыты полностью. Если едете, смотрите внимательно по дорогам. Видите БРДМ, БТР, не родствуйте. Жми на газ и все, жизнь одна. Все. Good luck. Thank you. Thank you. Yeah. Em Kramatorsk, perdem-se os sinais da Ucrânia, pisa-se território de influência russa. O centro da cidade está tomado pelos separatistas e pelos amigos russos. Os apelos de Putin para as tropas recuarem não chegaram aqui. Afirmam-se em estado de guerra. Я проехал издалека, крайний север, город Норильск. Это очень далеко, 4500 километров. Я думаю, что надо помогать нашим братьям, поэтому я здесь. Я здесь не один, со мной приехал друг тоже мой. Да и я так смотрю, здесь очень много русских добровольцев. Negam pertencer ao exército russo, dizem-se voluntários. Uma mistura de camuflados e de gente de diversas origens controla a cidade. Os confrontos afastaram-se do centro, mas os seus ecos permanecem na vida de quem habita aqui. Na escola de Kramatorsk já não se marcam faltas. Nunca se sabe quantos alunos poderão chegar até aqui. Tudo depende das explosões ou dos tiroteios que os retêm durante a noite. Боюсь, очень боюсь за детей. Очень боюсь. И все боятся. И родители, и учителя. Acabou-se a ginástica ao ar livre e na aula de literatura ucraniana agora há sempre lugares vazios. До 25-го, может, все будет тихо. Если у нас в Донецкой области не проголосуют, не выберут президента, то, может, начнут штурмовать город, наш Славянск и так дальше. Ainda está muito viva a memória dos recentes dias de brasa que deixaram os elétricos de Kramatorsk queimados no meio da avenida. Longe de Kiev, perto da Rússia, um estado de guerra de baixa intensidade varre toda esta área. Os conflitos que já atingiram aqui o centro da cidade espalham-se agora pelos arredores. Vive-se um dia-a-dia de medo de que a escalada do conflito suba de tom.
Cândida Pinto e Fran Silva, SIC, Kramatorsk, Ucrânia. As ruelas dos bairros mais difíceis de Gaziantep abrigam todo o tipo de interesses. A visita deve ser rápida. Existe a suspeita de que abrigam bolsas de jihadistas, pontos de passagem e apoio para quem vem da Europa em direção à Síria. Descemos pelo acesso estreito à casa da família Gular. A mãe viu o filho partir para as fileiras do Estado Islâmico há 5 meses. Foi contagiado por um grupo que vendeu tudo, mobília, casa, e partiram como jihadistas. Oranın bir tane insanı tuttu, bunların beynini yıkadı, bunları tek tek çarşaf giydirdi, sakal bıraktırdı. Bunlar hurdacılar, çalgıcılardı, hamballardı. Bunlar tuttular, işi gücü bıraktılar, eşyalarını sattılar, ailelerini aldı, oraya gittiler. Nos últimos 5 meses, Nurjan Gular ouviu a voz do filho uma única vez. Bizim oğlan haber açtı, telefon bize açtı, bizle konuştu. Irak'ta. Suriye'ye gitti ya. Sonra da Irak'a göndermişler. Irak'ta telefon açtı ki ana ben buradayım. Korkma ben rahatım. Ben buradayım. Gaziantep está na rota dos jihadistas. O sul da Turquia tem sido uma das zonas preferidas. Nos aeroportos, nas estações de autocarro na fronteira, as forças de segurança turcas estão em alerta. Só aqui na zona de Gaziantep já foram detidos 190 estrangeiros militantes do Estado Islâmico que estavam em trânsito entre a Europa e a Síria. A maioria acabou por ser extraditada para os países de origem, mas 19 ficaram nas cadeias da Turquia. Desses 19, 12 estão presos aqui em Gaziantep, 12 europeus, sob a acusação de terem participado em atos terroristas ao serviço do Estado Islâmico. Ama bunların içinde doğrusu şu anda hatırlamıyorum. Portekizli var mıydı, yok muydu? Onu net olarak cevap veremeyeceğim. Bunlar hakkında tabii IŞİD'e mi gitmek istiyor, başka amaçla mı gidiyor? Onu bize net olarak işte biz IŞİD saflarında savaşmak için gidiyoruz diye beyan etmiyorlar. Erdal Ata explica que são apreendidos computadores e telemóveis onde procuram perceber as ligações dos detidos ao Estado Islâmico e espanta-se pela motivação dos portugueses. Peki bu arada ben bir soru sorayım. Yani Portekiz vatandaşları nasıl IŞİD saflarında çarpışmak için geliyor? Onu anlamakta zorlanıyorum. Bunlar orada yaşayan Müslümanlar mı? Veya niçin böyle bir maceraya atılıyorlar? Erdal Ata não acredita que o conflito na Síria tenha fim à vista e não é o único. Nos arredores de Gaziantep vai ser inaugurado a 15 de dezembro centro de detenção temporária para quem não tem documentos. A Comissão Europeia financia o projeto, que conta com celas preparadas para os detidos mais perigosos. É a União Europeia a investir na segurança fora de portas. Para além deste centro de detenção temporária, será ainda construído outro exatamente igual a este. Ambos terão capacidade para 1.500 pessoas. Pretende-se assim monitorizar o trânsito de jihadistas entre a Europa e o Estado Islâmico. Cândida Pinto e Rodrigo Lobo, SIC, zona de fronteira entre a Turquia e a Síria.